Eu sou Natasha Maier, farmacêutica, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o mecanismo de ação do canabidiol e sistema canabinoide. Por que esse medicamento faz efeitos tão benéficos no nosso organismo e como que isso acontece? Vamos entender um pouquinho? A gente tem no nosso corpo um sistema chamado sistema endocannabinoide. Novidade, né? Pouca gente sabe disso. E esse sistema endocannabinoide, que é natural do nosso organismo, é uma via de funcionamento de neurotransmissores. E já começamos aí a entender o principal motivo pelo qual o canabidiol é tão facilmente aceito pelo nosso organismo. Porque ao contrário de substâncias sintéticas que vão entrar para substituir uma função, ele mimetiza funções naturais do nosso organismo. Esse nosso sistema endocannabinoide, ele funciona nos sistemas de pré e pós-sinapse dos neurônios. Eles são produzidos e eliminados no mesmo mecanismo de ação de todos os nossos neurotransmissores. E quando a gente faz uso oral do canabidiol, ao invés dele substituir alguma função do organismo, é como se ele entrasse na via de produção e funcionasse em conjunto com o nosso organismo. E ele, além de funcionar na mesma via de alimentação do nosso corpo, ele tem ainda algumas funções que ajudam bastante nos resultados benéficos que a gente tem visto em inúmeras doenças neurológicas. Vamos para alguns deles? Primeira coisa que a gente tem que entender sobre o mecanismo de ação do canabidiol. Ele aumenta a neurogênese. O que é isso? Ele estimula o nascimento e criação de novas células neurais. Natasha, mas eu aprendi que neurônio não nasce. Não, mas a gente tem as células da microglia, que é a região que circunda os neurônios. Para cada um neurônio que a gente tem em funcionamento, a gente precisa de pelo menos 9 células assessorando, 9 células da microglia. E diferentemente de todos os medicamentos que a gente tem conhecimento até hoje, que agem exclusivamente modulando sinapse dos neurônios, o canabidiol consegue estimular toda essa rede de suporte do neurônio. Então ele consegue estimular sim a geração de novas células nessa microglia, dando mais suporte para o funcionamento neural. Segundo mecanismo de ação do canabidiol nas nossas células nervosas, ele aumenta a densidade dendrítica. Falei grego. O neurônio é aquela célula em formato de estrela que tem as perninhas. O nome dessas perninhas são dendritos. E são essas perninhas, esses dendritos, que vão enviar os neurotransmissores para a sinapse para ser recebido pelo próximo neurônio. E é assim que acontece a comunicação entre os nossos neurônios. Quanto mais robusto é um dendrito, quanto mais longos esses dendritos são, maior a produção de neurotransmissores e melhor a comunicação entre esses neurônios. Então esse é um outro mecanismo de ação também do canabidiol. Ele aumenta a densidade desses dendritos, estimulando ainda mais a produção de novos neurotransmissores para melhorar a comunicação entre esses neurônios. Terceiro mecanismo de ação do canabidiol, ele estimula, ele excita a microglia, ele aumenta a atividade da microglia. Além de ele estimular a neurogênese, a produção de novas células nessa região, ele também estimula para que elas funcionem de forma mais apurada. Ele estimula o funcionamento delas. É como se ele desse um gás a mais para acelerar o funcionamento, para otimizar a resposta delas. Então, quanto mais atividade eu tenho nas células da microglia, mais suporte eu tenho para o funcionamento dos neurônios. Consequentemente, melhora a resposta das sinapses e dos neurotransmissores ali utilizados. Outro mecanismo de ação do canabidiol é que ele faz estímulo positivo dos receptores GABAérgicos. Ele aumenta a recepção do GABA, o ácido gama-aminobutírico, que é tão importante no processo de absorção da melatonina para melhorar a qualidade do sono e também no controle do humor e na concentração e na memória. Outro mecanismo de ação muito interessante é que ele estimula a autofagia, ele estimula a morte de células senescentes. Por mais estranho que seja a gente falar em morte celular como algo positivo, a gente precisa entender que quando uma célula entra em processo de morte, ela não consegue morrer
naturalmente sozinha. Então ela fica senescente, que é uma célula zumbi, e ela começa a atrapalhar o funcionamento das outras células jovens, prejudicando o funcionamento daquele tecido. Então é interessante sim ter um mecanismo de ação que consiga eliminar essas células senescentes, que acontece também no sistema nervoso central. Então ele estimula a autofagia de células senescentes, de células zumbi, que otimiza o funcionamento das células saudáveis que estão ao redor dessa célula senescente. Considerando todos esses mecanismos de ação pelos quais o canabidiol interage com o nosso organismo, essa é a principal razão pela qual a gente consegue ter tantos resultados positivos na maioria das doenças do sistema nervoso central. Por isso que a gente consegue tantos resultados para diferentes ações, seja para tratamento de espectro autista, fibromialgia, insônia, asma e até mesmo afecções cutâneas, dentre tantas outras afecções neurológicas que podem ser tratadas por esses mecanismos com o canabidiol.